Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras com insights poderosos para você trazer para sua empresa. Hoje a gente vai falar de uma coisa temida, é como acabar com o medo da justa causa. Esse tema vai ser polêmico e eu trouxe aqui a minha convidada, minha maravilha, Juliana Oliveira, advogada trabalhista com MBA em gestão de direito. Como é que é, Ju? Eu já me perdi. Gestão de direito para empresas. Gestão de direito para empresas. Como que a empresária precisa estar segura na parte da justa causa? Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Carlinha. Obrigada pelo convite. Espero que a nossa conversa hoje possa auxiliar cada vez mais os empresários a tomar decisões assertivas dentro das empresas. Com certeza. A gente fala que os advogados são um dos grandes parceiros de negócio dos empresários. A gente precisa estar bem assessorado nessa parte também, para não ter problemas lá na frente, né? E é disso que a gente vai falar hoje, da justa causa. Por que as pessoas têm tanto medo de aplicar uma justa causa? Por que os empresários? O que você me traz sobre isso, Ju? O que acontece é que muitas vezes o empresário não encontra uma assessoria especialista no assunto, né? Cada vez mais a gente vê na área do direito crescendo os escritórios que são full service, que oferecem todo tipo de serviço. Eles tentam abarcar 360 graus todos os problemas da empresa, mas muitas vezes o que o empresário precisa é único e exclusivamente de um especialista naquilo que ele está precisando executar dentro da empresa. Então, a aplicação de justa causa em específico é uma questão que só um especialista em direito do trabalho ele vai poder te ajudar, porque existem requisitos, né? Existe um acompanhamento que precisa ser feito desde o início, desde antes de você mandar o funcionário embora, desde quando ele já começou a dar problema dentro da empresa, você já vai utilizando as ferramentas necessárias para que depois que você aplique a justa causa, que é a penalidade mais grave que uma empresa pode aplicar para um empregado, ele não venha reverter isso num processo na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que o cerne do medo ali é esse finalzinho, né? Da reversão da Justiça do Trabalho e aí ficar mais caro. Exatamente, é isso? Exatamente. Fica mais caro, porque muitas vezes, se essa justa causa foi aplicada e não foi um caso em que o empregado não tinha doença ocupacional, não tinha nenhum outro tipo de moléstia, o juiz não vai pedir para que você recontrate ou recoloque o funcionário, né? Uhum. O máximo que pode acontecer para o empresário é ele ter que pagar as verbas do funcionário como se ele mesmo tivesse mandado embora, certo, né? E às vezes vem aí acompanhado uns danos morais, né? Alguma situação assim. Mas não precisa ter medo, porque se você for acompanhado, se você seguir todos os requisitos, o juiz não tem esse poder, né, de contrariar uma decisão da empresa, porque a empresa que é responsável pelos riscos, ela assume os riscos da atividade que ela pratica. Então, se ela assume o prejuízo, mas também assume o lucro, ela tem total poder para decidir quem é que ela quer dentro da empresa dela. Tá. Né? E quais são os pontos, assim, os grandes erros quando alguém resolve dar uma justa causa, né, aplicar uma justa causa, que depois lá na frente vai ser ruim? Eu fiz uma análise desses riscos. Um dado importante, somente esse ano eu tive 7 sentenças de improcedência na Justiça do Trabalho relacionadas à justa causa. Tá. Né? Então, cada vez mais eu venho experimentando e aplicando, né, orientando os empresários a aplicar a justa causa em diversas situações dentro da empresa. Mas uma que causa muito problema é a questão de quando você dispensa o empresário por justa causa, você, na comunicação para o empresário, você não especificar qual é a linha do artigo 482 da CLT que você está enquadrando a pessoa. Então, o enquadramento incorreto é uma coisa que leva à reversão da justa causa. Interessante. Então, para quem não é... Vamos só simplificar um pouco o vocabulário. Quando a gente tem uma justa causa, a gente tem um artigo da CLT que é embasamento, que embasa, e aí tem lá os motivos daquela justa causa. Exatamente. E aí, se você, na comunicação, obviamente que você precisa de um advogado, né, para fazer isso, mas só para você empresário, entender um pouco dessa temática, aí você
tem que enquadrar em cada motivo ali. Exatamente. E se você enquadra no motivo errado, pode haver uma reversão da justa causa, é isso? Exatamente. Um dos grandes erros. Exatamente. Tem vários motivos lá, né? Quando eles falam, por exemplo, desídia. Desídia é um motivo quando o empregado começa a faltar muito, não apresenta atestado. Os empresários acham que um motivo injustificado é quando o funcionário não fala, por exemplo, amanhã eu vou no médico com a minha mãe, então eu vou faltar. Muitos empresários entendem que isso é uma justificativa, mas isso não é uma justificativa, porque a justificativa é aquela que está prevista na lei. Então, por exemplo, o que é uma justificativa legal? Quando o funcionário vai doar sangue, quando ele tem um atestado médico para si e não para auxílio de terceiros. Né? Então, tem algumas situações em que isso é uma justificativa legal. Agora, se o funcionário fica faltando, né, de forma indiscriminada e ele não tem uma justificativa legal, isso é caracterizado, pode acarretar uma justa causa por uma desídia. Desídia é quando o funcionário não está nem aí pro trabalho dele, para a função que ele tem que exercer. Então, isso muitas vezes também acontece. Legal. E sobre provas, né? Aconteceu algum problema mais sério e você precisa coletar provas? Tem um jeito de coletar provas que é mais aceito? Como que um pequeno e médio empresário que também, talvez não tenha uma grande estrutura, ele pode coletar essas provas para aí sim, porque às vezes é muito rápido, né, que acontece. E aí, se não tá com uma assessoria já prévia, ele precisa atuar na hora. O que precisa ficar atento quando acontece alguma coisa? Ele precisa sempre documentar. O mais importante é documentar tudo o que acontece, né? Não importa o tamanho da empresa. Qualquer empresa, ela pode fazer uma ata de reunião. Chamou o funcionário para conversar, conversou, transfere tudo isso para uma folha de papel simples, não precisa ser nem timbrada da empresa, e faz o funcionário assinar que eles tiveram uma conversa e foram captadas aquelas informações durante uma conversa. Então, um simples papel de uma conversa levada a termo pode ser caracterizada como uma prova e ser utilizado posteriormente num processo. Então, por exemplo, nesse de desídia, que é o funcionário nem aí, se ele teve um feedback, antes dele ser mandado embora, vamos dizer, né? Teve um feedback e ele aí colocar lá no feedback o que foi falado, tudo, e ele assinar, já pode ser usado para ajudar na justa causa? No caso da desídia, sim, porque nós temos algumas fases. A desídia é um dos requisitos que exige algumas fases. Então, você pode advertir verbal ou por escrito, você pode suspender o funcionário se ele continuar reincidindo, para depois você levar uma justa causa. Mas, por exemplo, existem outras situações que não precisam o que a gente chama de gradação da pena, você ir aumentando essa penalidade. Vou dar um exemplo, uma empresa que presta serviço de monitoramento dentro de uma rede hospitalar. Tá. Né? Então, basta que uma vez o monitor de sistemas ele durma no posto de trabalho dele para que ele já possa ser mandado embora por justa causa. Tá. Então, não existe uma gradação de pena nesse caso. É isso que o empresário precisa entender e por isso que ele precisa de um especialista, para entender se ele precisa ou não da gradação de pena a depender da justa causa, do motivo da justa causa que ele vai enquadrar. Muito legal. Além disso, eu gosto de falar, não necessariamente justa causa, pode ser justa causa também, que a rescisão ela é uma ferramenta de gestão de um empresário. Então, quando um funcionário, por exemplo, esse que não está querendo trabalhar, o da desídia, ele está ali e você mantém o colaborador, quando o colaborador, né, está fazendo um trabalho mal feito e por falta de iniciativa coragem. dele, ele tá ali fazendo um trabalho mal feito e você mantém o colaborador na sua empresa, você tá mantendo aquela laranja podre ali na sua empresa, você tá contaminando todos os demais. Então, a rescisão, independente se ela é justa causa ou não, ela precisa ser feita pelo bem da sua empresa.
E eu gosto também de trazer, Ju, para as empresárias aí como um insight, de você ter um budget de rescisão, justamente para que você... Porque quando não é justa causa, você tem que pagar o FGTS, tem que pagar mais verbas trabalhistas, enfim, então sai um pouco mais caro. Mas se você tem ali um valor previsionado para você fazer essa demissão e ajustar o seu ambiente de trabalho, é muito importante. Quando você tem, por exemplo, uma coisa mais grave, a pessoa dormiu tal, e você não dispensa por justa causa ainda, ou dispensa pagando, como você pode pagar os direitos se a pessoa fez uma coisa muito grave? Você não, é seu direito como empresária não pagar aquilo. Então, isso serve de lição mesmo para os demais. E aí, às vezes, você salva um ambiente, salva o seu resultado justamente por aquela ferramenta de gestão. Você vê, Ju, muitos relatos de empresários que dispensaram ou por justa causa ou não e teve esse ambiente de trabalho mais conciso, mais harmônico? Com certeza. Não só a rescisão pode ser utilizado como ferramenta de gestão, mas também o regulamento interno, que é uma coisa que qualquer empresa, também não importa o tamanho, ela pode utilizar como um instrumento complementar àquilo que já está na CLT, para regular as relações dentro da sua empresa, né? Então, tem muita coisa que na sua empresa você precisa prever algumas situações que não estão na CLT e você tem essa liberdade. Então, o empresário ele dispõe de diversas ferramentas para fazer valer o seu direito, mas historicamente a gente imagina que só o empregado é quem tem direito na Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho é realmente uma justiça protecionista, mas se o empresário tiver um bom advogado, especialista naquilo que ele está fazendo e utilizar as ferramentas que a lei coloca à disposição dele, com certeza ele não vai ter problemas de gestão e nem problema com colaboradores, vai ter um ambiente de trabalho sadio, né, sem qualquer forma de violência, né? E violência, a gente fala não só a violência física, mas as questões de assédio moral, de assédio sexual, né, que estão cada vez mais presentes, né, nas empresas hoje. Total. Nossa, você falou uma ferramenta que eu adoro, regulamento interno. Adoro regulamento interno. A primeira coisa que de gestão de pessoas mesmo é você escrever o que você... Quando você entra num campo de futebol, para jogar futebol, não tem lá o regulamento certinho? Quando você entra na sua empresa, é a mesma coisa. Você precisa ter o seu regulamento com tudo, tanto a parte de comportamento, de o que se espera, né? Todo passo a passo, até pequenas coisas assim, o que fazer na cozinha, o que fazer no banheiro, sabe? Coisas de convivência mesmo do regulamento interno. Eu falo que o óbvio precisa ser dito e escrito. Exatamente. Então, o regulamento interno também é uma ferramenta incrível. A minha base... eu fiz muitos... Quando eu fiz marketing, né? E aí, quando eu fui para a parte de gestão de pessoas, eu fiz muita coisa de auditoria trabalhista, legislação trabalhista. Eu não cheguei a fazer o direito, porque eu não gostava, mas eu fiz muita coisa trabalhista para você entender a regra do jogo. Então, quem lidera pessoas, quem faz a gestão de pessoas, precisa entender muito a regra do jogo, e aí você entende onde você pode pisar, o que você pode fazer, entende quais são os riscos que você pode mitigar. Então, é muito interessante que vocês tenham essa base, principalmente quem lidera pessoas, né, Ju? Com certeza. O regulamento interno, ele não ajuda só nessa questão das regras, né, mas ele ajuda também aquilo que você fala muito pra gente no curso, de implementar a cultura da empresa, né, como que você quer que a sua empresa seja vista. Muitas pessoas hoje contratam as empresas não só pelo marketing, contratam o serviço também porque gostam da cultura, da forma como aquela empresa age com os colaboradores, né? Então essa também é uma forma de marketing. Você utilizar o seu regulamento interno como uma forma de se posicionar como uma empresa atrativa para os colaboradores também. Sim, muito legal. Inclusive a Ju falou do que eu falo e tudo. Ju, ela é uma das nossas maravilhas da Comunidade Maravilha.
estar aqui gravando o podcast hoje por conta de ser uma das primeiras que entrou no primeiro dia da comunidade. A Comunidade Maravilha, ela é uma comunidade educacional para pequenas e médias empresárias que querem crescer, querem prosperar, querem sair um pouco do operacional focado em resolver as coisas, mão na massa, para o operacional estratégico, para entender que a empresária ela pode ser dona do seu tempo, pode trabalhar com leveza, pode gerir pessoas, sendo que gerir pessoas é um privilégio. Você dá oportunidade para outras pessoas para multiplicar o seu tempo. Então, se você tiver interesse em saber mais da Comunidade Maravilha e tudo que a gente faz para mais de 60 mulheres, tem um QR Code na sua tela, você pode escanear o QR Code ou um link aí na descrição do vídeo também para você falar com o meu time e a gente te explica um pouquinho mais, que os encontros são incríveis, né, Ju? São muitas informações, mesmo para mim, né, que já tenho esse conhecimento, a gente sempre agrega mais informação, agrega mais conhecimento, o network também, né, hoje tudo é network, então estar em contato com outras mulheres, ouvir a dor dessas outras mulheres que também são empresárias, também nos ajuda a evoluir. Isso Sim. É super importante. Um acolhimento. E falar em network, você também é do BNI, né? O BNI é famoso pelo networking. Eu sou diretora consultora de uma equipe do ABC Ribeirão Pires, né? Onde nós estamos em contato com mais de 400 empresários só na região do ABC, e é uma grande oportunidade também de expansão de negócios, porque hoje ninguém faz nada sozinho. Às vezes a gente se encontra com várias pessoas que prestam o mesmo tipo de serviço, mas você sempre encontra alguém que tem um diferencial. Né? E que vai trazer esse diferencial para sua empresa e vai fazer a sua empresa cada vez mais se destacar. Eu tô, assim, amando cada dia mais o network. Sou uma apaixonada pelo network. O networking é um dos pontos de virada, pelo menos pra gente, assim, de entender que as pessoas, elas se conectam nesses ambientes de prosperidade, de mentalidade de crescimento, né? O networking foi bom para você nessa sua jornada de crescimento também? Sim, com certeza. Quando eu comecei no network, eu falo, eu sou advogada há 23 anos, mas durante 20 anos eu vivi numa bolha, né? Eu vivi entre 4 paredes, num escritório, né? E a partir do momento, o meu ingresso no network foi por meio do BNI. Então, foi através do BNI que eu abri um CNPJ, que eu comecei a investir num logo, que eu comecei a expandir as minhas conexões. E, num primeiro momento, eu tinha, assim, não conseguia nem ver um microfone na frente, até que depois eu fui evoluindo. Fiquei 1 ano como presidente de uma equipe em Santo André, e aí depois fui convidada para ser diretora consultora da equipe, e aí fui evoluindo em outros grupos de network também, e tudo isso triplicou os meus rendimentos, né? Então, existe uma Juliana em 2022 e existe outra Juliana em 2025, né? Uma pessoa antes do networking e depois do networking. Exatamente. Isso é muito legal, porque a gente se conecta com pessoas e faz a gente sair da bolha, sai da nossa zona de conforto. Porque somos muito boas na nossa bolha, mas quando a gente sai um pouquinho e fala assim, putz, isso aqui eu não tinha vivido ainda, eu posso também me especializar nisso, e aí você vai vendo outras dores, outro tipo de pessoas, é muito incrível. Me conta, vamos voltar um pouquinho na sua história. Você sempre quis ser advogada? Como você caiu no direito? O que brilhou o seu olho no direito? Me conta. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos que ela tá justamente escolhendo o que ela vai cursar aí na faculdade. E eu parei para olhar para dentro, né, quando ela tava conversando sobre esse assunto, e eu não sei como eu escolhi pelo direito. A minha mãe, ela trabalhou durante 17 anos com advogado, então, desde a barriga dela, né, ela trabalhava com direito, então eu já estava ali na barriga dela, talvez tenha recebido alguma informação ali, mas eu não sei por que eu escolhi o direito. Hoje eu falo, nossa, talvez eu escolheria ser médica, talvez eu escolheria ser arquiteta, não sei como que o direito chegou na minha vida, mas ele chegou, assim, eu imagino que eu tava com os olhos vendados.
Só que foi tudo muito automático, as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre tive o meu escritório desde o primeiro momento de formação, eu já me formei com o meu escritório. E o escritório começou do zero e foi evoluindo, eu fui prestando serviço para outras empresas, até eu adquirir, sempre com o meu escritório, mas até eu adquirir a experiência, eu fui prestando serviço para outros escritórios, até que eu ingressei prestando serviço para outras empresas. Eu tenho empresas hoje que estão comigo há 18 anos, que eu já atendo há 18 anos. Legal. Né? E justamente sempre com esse foco no empresarial, com esse foco em transformar a jornada do empresário numa jornada mais confortável. Legal. Hoje o que a gente vê quando a gente vai fazer uma audiência escritórios de massa, onde são vários funcionários e muitas vezes o empresário que contratou não conhece aquele advogado que está indo lá fazer audiência, não conhece a equipe, quando tem uma dúvida não tem com quem resolver essa dúvida com rapidez e com assertividade. Então é esse conforto que a gente busca trazer para os empresários, né? Esse modelo que eu tenho de escritório boutique é um modelo que também aconteceu do nada, né? Aconteceu... as coisas foram me levando para fornecer esse tipo de serviço. E deu muito certo e agora eu estou cada vez mais aprimorando essa minha estada no direito. É horrível quando a gente... Faz muito tempo que eu não vou em audiência, já fui só em algumas, mas eu sei de histórias que é horrível quando... O advogado nem sabe o que aconteceu exatamente. O juiz faz uma pergunta e aquele advogado caiu ali de paraquedas, só leu, né? Só leu o que aconteceu ali. Ele leu a mesma coisa que o juiz leu, praticamente. Eu tive uma experiência recente, né? Quando a gente pega um processo, a gente faz uma análise do risco. Então, eu converso com o cliente sobre aquilo que ele realmente não vai ter forma de defesa e aí, consequentemente, ele vai ter que pagar aquele valor. E num desses processos, quando eu fiz essa análise de risco, eu falei, olha, o seu contador, ele comeu uma bola aqui e pagou as verbas rescisórias fora do prazo. Então, você vai ser condenado a pagar a multa do artigo 477, que é uma multa equivalente a um salário. O salário da pessoa era R$ 4.500. Era o único risco que ele estava correndo naquele processo. Tá bom. E quando eu cheguei na audiência, o juiz sempre pergunta, né, se tem uma proposta de acordo e tal. E eu não ofereci de cara os 4.500, eu ofereci R$ 1.500. Mas eu ofereci 1.500 por oferecer, já sabendo que talvez a gente ia barganhar, né? E aí, não foi a minha surpresa quando o advogado aceitou os R$ 1.500, e até o meu cliente ficou sem entender. Ele falou, doutora, mas você falou pra mim que a gente ia pagar 4.500. Eu falei, então... Ele não deve ter visto. 50% dos processos hoje, eu posso te dizer que a gente ganha porque a gente é especialista no assunto. E os outros 50% é por falta de conhecimento do advogado que está do outro lado. Né? Infelizmente, está existindo uma queda na qualidade dos profissionais que estão hoje no mercado. Então, por isso, cada vez mais essa análise de risco é cada vez mais necessária para o empresário saber aonde ele está pisando e o que ele vai precisar fazer para modificar, né? E eu nem sei se eles cobram menos, mas talvez seja o barato que sai caro, né? Sim. E você nunca nem vai saber, porque se você contrata um profissional desse que é para ser o seu parceiro pelo preço, você nunca nem vai saber se você poderia estar pagando menos numa ação, pagando menos numa contabilidade, por exemplo, pagando menos de imposto, porque você está pagando tão barato que o cara nem vai analisar, vai fazer o seu imposto e tchau. Possivelmente, se analisasse corretamente, poderia pagar menos imposto. E aí a diferença ali vai ser muito menor, né? Sim. Então, parceiros estratégicos como advogados, contadores, enfim, faz total diferença para os empresários. E aí, o pequeno e médio, ele precisa fazer uma balança, né? Ô, Ju, me conta uma coisa. Você atende só grandes empresas ou pequenas empresas, elas conseguem ter essa assessoria? Ou essa assessoria... como que você trabalha? Ela é mais pontual? Então, aconteceu um problema, eu vou analisar só esse problema? Ou tem uma consultoria,
um preventivo? Como que funciona? Sim, eu tenho vários modelos de atendimento, desde consultas para a pessoa esclarecer algumas questões que ela está passando naquele momento, como também assessorias recorrentes, né, onde o cliente tem acesso ao meu WhatsApp, onde eu vou esclarecer as dúvidas dele. Eu costumo dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente não sabe quando que o problema vai surgir, né? De repente a gente acorda e quando você chega na empresa tem lá uma bomba e você vai ter que resolver, né? Então, eu procuro prestar essa assistência, mas assim, empresas de qualquer tamanho. Eu atendo empresas desde 5 funcionários, né? Até empresas com mais de 1.200 funcionários. Eu atendo um colégio no Morumbi que tem mais de 70 anos de tradição. É um dos meus maiores clientes, que é um dos clientes que eu atendo há 18 anos. Legal. E para você ter uma ideia, né? É um cliente que está comigo há 18 anos e por você imaginar que tanto tempo a gente prestando um serviço preventivo, um colégio com 1.200 funcionários, ele tem 3 processos trabalhistas, né? E a gente tem bastante êxito também nos processos quando a gente tem que apresentar as defesas. Então, eu quero sempre enfatizar que o trabalho preventivo nas empresas, desde um regulamento interno, desde uma políticas e diretrizes, desde você entender a necessidade da empresa, vocês como contadores sabem muito bem disso. Empresas com menos de 20 funcionários não precisam ter controle de jornada. Mas quem disse que isso não é um documento estratégico que não pode ser utilizado, né, para te defender numa eventual ação onde o funcionário está pedindo horas extras e, na verdade, ele não prestava horas extras. Então, não é sobre aquilo que a lei pede, é sobre aquilo que é conveniente você ter dentro da sua empresa. Total. E é esse olhar, essa consultoria que a gente também presta. E aí, valores, assim, de acordo também com aquilo que a empresa... com aquilo que a empresa necessita. Tenho, por exemplo, planos de assessoria em que já estão inclusos até 2 processos em andamento. Por quê? Porque eu entendo que quando você começa a atuar de forma preventiva, você vai atrair alguns processos, né? Sempre vai ter um ou outro funcionário que não vai concordar com aquela regra, vai falar, a empresa sempre agiu dessa forma, por que ela vai mudar agora? Ela vai mudar porque ela vai melhorar, porque ela vai evoluir. Então, eu não concordo que o fato da empresa estar contratando uma assessoria, depois ela tenha que custear ainda mais um custo de uma reclamação trabalhista. Então, a gente coloca dentro do pacote esse atendimento pontual para 2 situações que a empresa, porventura, venha a ter. Sim. Né? Isso é muito legal. Eu acho que empresas que fazem as coisas da forma correta e também cuidam dos seus colaboradores, né, para ser um ambiente agradável, ter uma cultura, isso faz total diferença. Eu vejo que tem muita gente que tem medo das ações trabalhistas e eu falo assim, tá, mas o que você estava fazendo de errado? Ah, nada. Então por que você está com medo? Exatamente. Ou quando eu pergunto, tá, mas o que você estava fazendo de errado? Ah, não sei. Tá, o ponto, como é que estava o ponto? Assinava, pagava tudo em dia, tal. A pessoa, se ela não sabe, é perigoso. Mas se ela sabe que tá tudo bem, deixa entrar com a ação. Deixa entrar. Não existe problema nenhum. Não há o que temer, né? Não há o que temer. Então, se você faz correto, com respeito, com cuidado ao colaborador, né? Porque muitas vezes os colaboradores entram com ação trabalhista porque ficaram chateados ou porque foram maltratados, alguma coisa desse sentido. Mas se você tem respeito, se você cuida do colaborador e faz as coisas corretamente, de acordo com a lei, não há o que temer. Mas ainda assim tem gente que tem medo, né? Tem medo, mas sabe o que acontece hoje? Hoje a gente tem um advogado praticamente em cada esquina que às vezes vai encontrar esse colaborador que já tá chateado, que já tá descontente, e ele vai vender uma coisa para essa pessoa que não existe. Porque, na verdade, o advogado não sabe o que acontecia de verdade dentro do relacionamento entre o colaborador e a empresa, né? E aí ele vai vender para o colaborador uma situação que às vezes não existia, né? Então, eu vejo muito isso. As empresas recebem lá uma reclamação trabalhista que muitas vezes não tem uma verba para pagar, já foi tudo pago,
Você só de juntar um documento lá, pede pro seu contador todos os documentos pagos, as guias recolhidas, não tem absolutamente nada para ser pago, né? Também tem muita questão da informação. Às vezes o empregado acha que ele está sendo lesado, mas ele não está sendo lesado. Então, ele não tem como expressar e como comunicar para o advogado dele a forma correta de como as coisas aconteciam dentro da empresa. As pessoas não têm hábito de guardar documento. Documento é uma coisa muito importante. Eu prefiro um documento do que ouvir uma testemunha num processo, porque a testemunha ela pode mudar de ideia, ela pode desistir, mas o documento não, ele está ali, ele está preservado. Então, esse é um conselho que eu sempre dou para os empregadores, né? Guardem os documentos, produzam documentos, pega aquela folhinha e faz uma ata de reunião daquilo que aconteceu. Se você provar para o juiz que o funcionário foi orientado, foi esclarecido, foi dito para ele como que ele tinha que fazer, ele não fez daquela forma, isso é uma ferramenta para você utilizar e exercer o seu poder de gestão. Muito legal. E qual é o futuro da sua empresa? O que você está planejando? O que você tem de novidades aí para contar pra gente? A gente adora uma fofoquinha. Eu tô agora estudando a respeito de produzir um curso com um conteúdo específico para advogados recém-formados, partindo dessa linha, né, da aplicação de justa causa, explicando sobre as minhas experiências, juntando os meus cases de sucesso, justamente para cada vez mais qualificar advogados trabalhistas para que eles possam ajudar outras empresas, porque não é só sobre o meu conhecimento, né? É sobre, a gente também se sente muito bem em compartilhar a nossa experiência com outras pessoas e propagar essa forma de atendimento e essa forma de defesa para que outros empresários também possam se beneficiar. Então, eu estou produzindo esse conteúdo, estou também com um livro que vai ser lançado agora na Bienal do Rio de Janeiro, em parceria com outro grupo de network, a Confraria, o Entre Confreiras, onde 20 empresárias vão estar contando sobre a sua experiência no network também, para ajudar outras mulheres. É um livro 100% feminino, então para auxiliar outras mulheres, para que elas também se movam, saiam da bolha, entrem numa linha estratégica de crescimento, não só dos negócios, mas também de prosperidade dentro da família. Legal. Porque o nosso legado não é sobre só aquilo que a gente faz, o nosso legado também é sobre aquilo que a gente vai deixar para o mundo e aquilo que a gente vai poder contribuir na vida de outras pessoas. Muito legal. Já escreveu o seu capítulo? Sim. É um capítulo para cada uma? Isso, cada uma de nós escreveu um capítulo, já está pronto, já está na fase de diagramação, né? Porque já faltam 2 meses aí, né? Menos de 2 meses para o lançamento. E é muito legal, a gente está em outro estado também. Imagina que eu pensava que em 2022 que eu ia estar com um livro na Bienal, que eu ia estar com tantos projetos novos para cada vez mais impactar a vida de outras pessoas. Jamais pensei nisso. E é o poder da ambiência, né? O poder da ambiência. Me fala, Ju, inclusive a gente tá falando da Confraria, Comunidade Maravilha, e o BNI. O BNI, ele é misto, certo? Ele é homens e mulheres. Sim, o BNI ele tem 40 anos e ele é uma rede de network mundial. Mundial. E os outros 2 grupos que a gente falou aqui, eles são femininos. O que você, Juliana, vê de diferença quando a gente tem um grupo 100% feminino de network? Eu sou super adepta, eu tô em milhares de grupos de network, tá, gente? Inclusive, tenho todos os nossos. Mas, o que você vê de diferença quando você tá num ambiente que é misto, vamos dizer assim, e um ambiente feminino? E o que você traz de dicas para as mulheres que circulam em ambientes diferentes, de posicionamento, assim? Acho que é legal trazer esse lado de como agir mesmo. Sim. Na verdade, os homens, eles fazem negócios de uma forma diferente das mulheres, né? Então, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de acessar os homens. E não só por eles talvez eles sejam mais analíticos para tomar as decisões, mas a mulher, ela costuma ser mesmo mais sentimental, a gente se conecta com a dor. O homem não é uma pessoa que se conecta com a dor do outro. Então, esse acolhimento dos grupos femininos, né,
é que faz a diferença. Às vezes a gente, eu não sei, eu tenho descoberto por meio dessas conexões com mulheres que uma força interior muito maior, uma forma mais fácil, mais leve de contornar os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, e tenho me realizado muitas vezes só por ajudar, por contribuir com o crescimento de outra. Isso é uma coisa que há tempos atrás eu também não tinha descoberto. Mas os homens também, eles fazem a diferença, porque eles têm uma forma de tomar decisão mais rápida, mais assertiva, eles são mais estratégicos, né? Existem mulheres estratégicas? Sim, existe, mas é mais difícil a gente encontrar mulher estratégica. A mulher é mais coração, é mais sentimento, e aí talvez por isso em grupos femininos a gente se conecte com mais rapidez. Tá, né? Então, quando estiver num grupo que tenha homens, procurar ser mais estratégica, mais prática, mais objetiva, para se conectar também, né? Porque queira ou não queira. E com mulheres, trazer mais a dor, mais o acolhimento. Esse é o que você vê de diferença? Sim, é isso que eu tenho visto. Homem, eles analisam mais números, né? Eles são mais analíticos. Mas eles também são excelentes parceiros de negócios. Eu tenho vários negócios com membros de outros grupos, e cada vez mais eles têm se espelhado um pouco nessa forma feminina de fazer negócios, né? O jogo virou, não é mesmo? O jogo tá virando, Porque, de fato, as mulheres fazem negócio com mais facilidade, né? Eles pensam muito para fazer negócio. Essa é a minha visão. Mas qual que você acha que é a fragilidade da mulher? O que ela pode melhorar um pouco para fazer ainda mais negócios entre elas? Com certeza ser estratégica. Elas precisam analisar, né, saber, dentre todas as mulheres que estão ali, qual é a mulher que realmente pode fazer a diferença nos negócios dela. E isso não digo não só para você vender o seu produto, mas para você também consumir. Porque é aquilo que eu te disse, eu convivo com N empresários que prestam serviço de BPO financeiro, mas sempre vai ter um que vai ter o diferencial. Então, essa parte masculina da gente analisar as pessoas também faz toda a diferença. É uma misturinha de cada um, né? Exatamente. Eu gosto quando você vai num evento, você precisa mapear realmente quais são as pessoas que vai fazer a diferença para mim, para eu me conectar. Se eu vendo para todo mundo, tá tudo bem. Eu, como contadora, eu consigo vender para todo mundo, então todo mundo que eu me conectar, eu posso vender. Mas é para isso que eu estou ali? Muitas vezes não. É para você aprender, é para você acessar modelos mentais diferentes, é para você ouvir por onde passou aquela empresária que você já quer chegar lá, né? Se ela chegou lá, o que ela fez? E eu gosto de falar que quem tá no topo compartilha, quem tá na base só que tá competindo. Então, se você tá no topo, se você vai perguntar para alguém uma dica, um insight, uma informação, e essa pessoa segurar a informação, ela não é referência para você. A referência precisa ser alguém que compartilha o tempo todo. E essa é a importância de mentorias, de mentores que trazem essa educação. Porque o mentor, ele vai fazer o quê? Ele vai encurtar o caminho. O mentor vai encurtar o seu caminho. Então, eu já passei por aqui, teve esses acertos e esses erros. Vai por esse caminho que você vai mais rápido. E provavelmente todas vão mais longe. Então, esse é o propósito de uma mentoria educacional, de trazer essa visão. E aí, aliado a um networking, que você conversa com mais pessoas, sai da sua bolha e entende diferentes formas. Porque quando a gente tá, por exemplo, Ju, você que também começou, já começou com o seu escritório. A minha empresa é fundada pelo meu pai, mas eu também já tive uma posição de liderança desde cedo. Mas a gente tem a influência ali dentro já. Então, quando a gente sai e vai para fora da bolha, a nossa influência foi embora.
Total. Sim. E aí você precisa reconstruir uma influência, né? Você sentiu isso quando você saiu da sua bolha? Sim, tanto que triplicar os negócios em 4 anos, para mim foi uma coisa fantástica, né? Realmente eu vi o poder das conexões e o poder das conexões certas, né? Porque como que em 20 anos eu não consegui crescer o que eu cresci em 4, né? Mas teve uma coisa também, teve movimentação, teve ação, teve posições estratégicas que eu decidi assumir também, aquela coisa de estar com medo, vai com medo mesmo e as coisas vão acontecendo, porque é aquilo que você falou, a gente é maravilhoso dentro da bolha, então a gente precisa expandir e comunicar isso para o mundo, sobre tudo isso que a gente faz, e aí eu não sei se aconteceu isso com você, mas também a gente vai mudando o propósito, né? Primeiro é só a gente expandir a nossa área de atuação, depois a gente vai se conectando com as pessoas e aí a gente vai vendo que contribuir com a vida das pessoas também contribui com a gente, né, com o nosso crescimento, e aí vai mudando, né, a gente vai amadurecendo, vai trazendo uma maturidade para o nosso negócio, se desenvolvendo, e hoje as pessoas têm o que muitas vezes os empreendedores antigos não tinham, que é a questão das mentorias, de ter uma pessoa que pode encurtar esse caminho, né, Sim. e trazer você num tempo muito mais curto para uma posição que talvez era aquilo que era o seu sonho, né? E você não conseguiu chegar sozinho. Total. E a gente chegando, todo mundo mais rico junto, é muito mais gostoso, Nossa, né? Muito melhor. Ju, a gente tá chegando na reta final já. De tudo que você fez e faz no seu dia a dia, como mãe, como empresária, como líder de pessoas, tanto na sua empresa, até como nessa área do relacionamento mesmo. Fala para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem tirou esse tempinho para nos ouvir, o que você gostaria de deixar de legado, de uma ação para a pessoa fazer, uma decisão, um insight, o que você acha que, ou compilar, ou algo que a gente não falou, o que você pensa? Eu penso que as pessoas precisam, né, e vou dizer assim, como a gente está na comunidade Maravilha e aí nós estamos cercadas de mulheres e que tem problemas como todas nós temos, né, às vezes a gente acha que o nosso problema é único, mas quando você conversa com outra pessoa, você vê que a pessoa às vezes tem um problema semelhante ao nosso, e às vezes tomar a ação, né, sair do lugar é a coisa mais difícil, né, que a gente não é como sair de uma depressão, você precisa de um apoio, de um incentivo, é muito difícil sair sozinho. Então, o que eu deixo de conselho para elas é que elas só frequentem algum grupo, só frequentem uma comunidade, se una a outras pessoas, que o resto, a ambiência e o movimento vai sozinho, vai levar ela sozinha para o caminho que ela sempre desejou. Porque muitas vezes a gente tomar o primeiro passo é difícil, mas se você tiver inserido numa comunidade, se você tiver inserido num contexto em que as pessoas pensam em crescer, em que as pessoas querem se ajudar, só esse movimento, essa energia desse movimento vai te levar para um próximo nível. Perfeita, sem erros, 0 defeitos. Muito legal. Eu gostei quando você tá parado, para você dar o primeiro passo, é muito mais fácil se alguém pega na sua mão e fala, vamos junto, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, sabe que eu me recordo de você? Eu não era ninguém nessa época, né? Eu tava só olhando o movimento e eu nunca esqueci de uma coisa que você falou sobre essa questão de ser intencional quando a gente tava numa rodada de negócios da confraria e você falou que sobre o Paulo Vieira, que quando você decidiu comprar uma mentoria do Paulo Vieira, e eu falei, e depois o Paulo Vieira virou seu cliente. Eu falei, Sim. Isso é tudo. Isso é tudo. Então, desde que eu ouvi você falar isso mudou. Mudou a minha forma de ver, né? De agir de forma mais intencional, mais estratégica. É lógico que muita evolução veio depois disso. Claro. Mas sempre tem um pontapé inicial. Você sempre vai lembrar de uma pessoa
que te falou uma coisa que naquele momento você nem deu muita bola para aquilo que a pessoa falou e que depois fez todo sentido na sua vida e na sua trajetória. É um clique, é um insight, fala assim, putz, vou fazer. Esse curso do Paulo Vieira, a gente fez um curso online também. E inclusive eu tô querendo fazer o CIS presencial esse ano para revisitar várias coisas que a gente aprendeu há, acho que uns 10 anos atrás. E agora, Ju, você vai gravar, está gravando o seu treinamento e provavelmente um clique que você der em uma pessoa vai impactar a vida dessa pessoa pro resto da vida também. Com certeza. Né? E aí a gente vai deixar um legado, porque quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado. Exatamente. Ai, eu amei! E que bom que eu fiz parte da sua vida neste momento e atualmente estamos juntas na Comunidade Maravilha e a gente vai crescendo cada vez mais juntas, né? Com certeza. Ju, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você ter vindo. A gente falou aqui de justa causa, que é um negócio que todo mundo teme. A gente falou de ter parceiros estratégicos para prevenir primeiro e aí depois você tá muito melhor assessorado. A gente falou de relacionamento, de você estar em grupos de networking, de ter até alguns tipos de grupos, porque você vai entendendo. Mas se você ficar só em um, depois vai virar confortável. Você pode ir transitando em diferentes formas. Acho muito bom as mulheres estarem em grupos mistos também, porque só em femininos a gente também se apoia umas às outras e aí fica confortável. Então, sim, quanto mais você estiver em mesas diferentes, você vai aprendendo e evoluindo cada vez mais. E é um clique que faz a diferença na sua vida. E tem vários pontos de virada, não precisa ser só um, não. Pode ter vários, né, Ju? Com certeza. Obrigada. Quer deixar um recado final? Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar trazendo um pouquinho aí do meu conhecimento para as outras maravilhas, para as outras pessoas que estão assistindo, porque é sobre isso, é sobre a gente impactar vidas, sobre a gente deixar o nosso legado. Isso é o mais importante. Muito bom. Você está na rede social? Estou. Como está o seu arroba? @trabalhistaolivieri. É uma rede aberta para empresários e lá eu posto pílulas semanais sobre situações que ocorrem dentro da empresa e que o empresário pode se apoiar para tomar decisões mais assertivas enquanto ele não tiver uma assessoria jurídica especializada. Muito legal. Vamos deixar no link na descrição e também no link e no QR Code tem sobre a Comunidade Maravilha que a Ju faz parte, para você saber um pouco mais e caminhar com a gente nessa jornada. Muito obrigada, Ju. Cá. E muito obrigada a vocês que nos ouviram, nos assistiram e até o próximo Líder Maravilha. Beijo, tchau.